E aí, cervejeiro? No Mostrando Responde de hoje, o assunto é fermentação. E hoje tá longo, vamos ter bastante papo para falar aqui hoje, tá? Bora começar. O Elton Mesquita perguntando aqui sobre Weiss. Falou que fez uma Weiss meio a meio, que eu acho que é a Weiss mais padrão que tem, metade de pilsen, metade de malte de trigo. E comentou as rampas que ele fez aqui. Ele quer saber qual a melhor forma de você conseguir um equilíbrio entre cravo e banana. Welton, as suas rampas estão perfeitas, cara. Você fez uma paradinha aí curta a 40 graus, a parada ferúlica. Fez uma paradinha a 50. Eu acho que essa você podia cortar para malte de trigo, não precisa, tá? E depois a sacarificação. Fez uma fermentação mais alta, depois foi caindo, ou seja, prioriza a esterificação, a geração dos aromas e sabores de banana. Você fez tudo certo, cara. Se mesmo assim você não conseguiu o que você queria de banana e cravo, minha recomendação é você trocar de cepa. Se você está usando o WB06, é mais complicado, é uma cepa difícil de trabalhar. Tem algum mostrando responde que eu não consigo me lembrar agora qual que é, não consegui achar aqui rapidamente, né? Mas uma galera que achou, pessoal que falou, posta aqui de novo, ajuda o pessoal aí, que fez umas rampas malucas de fermentação e conseguiu um bom resultado com o 06. Mas minha recomendação é procura usar o Levitec, Bio 4, Dr. East. Tenta usar alguma cepa líquida para sua Weiss, que talvez você consiga um melhor resultado, tá bom? As secas são mais complicadas. O M20 é um bom fermento, mas ele é difícil de se manter no mercado. Às vezes tem, às vezes não tem. Um dia tem, 3 meses não tem, aí um dia tem, 2 anos não tem, enfim. E os Muniques da Alemã eu nunca usei, então não sei dizer se eles conseguem um bom resultado também. Mas procura usar uma cepa líquida. Mantém esse seu padrão, só tira a parada proteica, né, a do meio aqui, mas mantém o restante e usa uma boa cepa. Você vai ter uma boa Weiss, tá bom? Valeu! O Marco Aurélio perguntando aqui, ó. Ele disse que viu que os principais aromas de fermentação e sabores de fermentação são gerados nos 3 primeiros dias, não sendo necessário deixar mais do que isso. Lógico que acompanhando a atenuação, perfeito isso aí. É o período mais crítico de controle de temperatura. E aí perguntando se o mesmo vale para maturação, se 3 dias seriam suficientes para eliminar qualquer flavor. Aí já não é tão assim. A primária, realmente você acompanhando a fermentação, os 3, 4 dias ali iniciais são os cruciais para você controlar a sua temperatura, ali que todo o perfil do fermento vai ser gerado. Se você acompanhou a fermentação e ali ele já estabilizou, já chegou na FG, já atenuou, que é o certo, tá legal. Você já pode subir a temperatura ou fazer o seu processo de secundária. Só que a secundária não tem nenhuma fórmula mágica para ela. Você tem que saber fazer uma análise crítica. Todo dia tirar uma amostra, provar. Tirar uma amostra e provar. Conforme você for ganhando experiência, você vai sentindo a sua cerveja melhorar. Enquanto você não tem essa experiência, eu recomendo você deixar pelo menos 5 dias. Pelo menos 5 dias, tá? Mas ao longo desses 5 dias, vai todos os dias provando e vai percebendo, vai adquirindo assim o hábito de perceber as mudanças da cerveja. Vai chegar um ponto que você não vai precisar mais dos 5 dias. Você vai provar um dia, no segundo, terceiro, falar, opa, aqui já deu, já tá o suficiente, já vi que o que tinha lá no dia que eu provei já não dá mais, já eliminou de acetil, eliminou sulfúrico, né? Eliminou enxofre, enfim. Você adquire o paladar. Em indústria, eles degustam todos os dias para poder saber a hora de passar para o próximo passo. Né? Saber se já deu legal, já maturou, já limpou a cerveja, tá? Mas o seu modo de pensar em relação à primária tá certo. 3, 4 dias ali crítico, atenuou, você mediu, acompanhou, deu legal, próximo passo, tá bom? Valeu! Aqui 2 perguntas sobre sours, que é um tema que, bom, já não gostei mais. Hoje em dia digo que ainda sou iniciante, mas estou começando a pegar aquele gostinho, a conseguir achar não ruim. Gostoso ainda não, mas não ruim. O Pedro Biazon perguntando sobre o processo de Kettle Sour, sobre fazer a acidificação na panela, se ele pode depois usar ela para outras cervejas. E depois o Samuel Freitas perguntou mesmo sobre o balde fermentador. Para responder essa pergunta, eu chamei um convidado aqui, agora a gente manjou de chamar convidados em áudio respostas, que fica muito legal e a gente consegue complementar muito mais o Mostrando Responde. Eu trouxe para vocês hoje Fernando Dota, um cara que é perito em brejas ácidas. De cada 10 brejas que ele faz, 15 são sours.
E é o cara que tá fazendo eu começar a gostar de sour, né, de ácidas. Então, fica com vocês aí a resposta do Dota. E aí galera do canal Mosturando, tudo bem? Eu sou o Fernando Dota, diretor técnico da Conservap, que é a confraria dos cervejeiros do Vale do Paraíba. E o André veio me pedir aqui para ajudar ele responder uma questão aqui bastante pertinente, bastante legal, para aqueles que gostam de sour e querem fazer sour, querem fazer algum método de acidificação rápida como o Kettle Sour. Qual que é a dúvida sobre o processo de Kettle Sour? Algumas pessoas recomendam fazer a acidificação do mosto em uma panela específica, porque eles acreditam que os lactobacilos podem contaminar levas futuras, mesmo com a fervura do mosto, tá? E na verdade isso não é bem assim. Vamos começar antes olhando um pouquinho para o malte. Todo malte, tá? Ele é repleto de lactobacilos. Se isso fosse verdade, qualquer cerveja que você fizesse com malte de cevada, tá? Ia se acidificar. Basicamente, os processos mais tradicionais de acidificação rápida não é a inoculação de culturas puras de lactobacilos, né? E muitas cervejarias, inclusive muitas cervejarias tradicionais, meio tradicionais, utilizam o próprio malte, geralmente malte Pilsen. Tá? Você põe o malte inteiro, porque na casca do malte tem muito lactobacilo. Além disso, os lactobacilos, apesar de eles gostarem e trabalharem em temperaturas altas, como 40, 50 graus, eles têm um certo limite para a tolerância à temperatura. Depois disso, eles começam a morrer, como qualquer micro-organismo, tá? Que a gente usa nas cervejas. Tem alguns micro-organismos que suportam temperaturas mais altas, e tem outros que não, mas basicamente a 90 graus, um pouco antes da fervura, entre 75 e 90 graus, tudo começa a morrer. Quando você ferve, praticamente tudo, com exceção de alguns micro-organismos muito específicos, tá? Que não vem ao caso, que eles não são tão fáceis assim de ser encontrados no ambiente normal, como para homebrew, que eles não morrem. Então a fervura esteriliza tudo. A panela, inclusive as superfícies das panelas, elas ficam, principalmente para quem usa fogo direto, elas ficam bem mais quentes do que o próprio líquido, né? Porque tem o processo de troca de calor, de condução pela chama. Na verdade, esse mito aí, ele tem alguma relevância, alguma verdade, quando se trabalha com a acidificação do Kettle Sour em outros recipientes que não são as panelas, tá? Geralmente, para se manter a temperatura, para ficar mais fácil o controle de temperatura, se coloca em caixas térmicas. Nesse caso, existe sim o risco de contaminação porque esses plásticos, né, geralmente eles são porosos. Existem algumas técnicas, algumas formas de você conseguir reesterilizar esses plásticos, né, ressanitizar e matar tudo que está lá, mas é um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais complicado. Então, se você estiver fazendo Kettle Sour, como eu faço, utilizando uma caixa térmica para ajudar a manter a temperatura por longos períodos de tempo, 24 horas, 36, 48 horas, às vezes até 72 horas para fazer a acidificação, aí é recomendável você manter essa caixa térmica para fazer só esse tipo de cerveja, porque é um pouco mais difícil você limpar e tirar a contaminação dos lactobacilos. Caso contrário, caso você faça Kettle Sour em panela, ou você tem a preocupação de que você fez o Kettle Sour, acidificou e vai mandar para sua panela de fervura para completar a cerveja, fazer a fervura, a lupulagem, depois você fazer a inoculação, não tem problema algum. A hora que você ferver, tá? Antes dos primeiros 2, 3 minutos de fervura, já não tem mais nada vivo, nenhum lactobacilo vivo que vai contaminar a tua cerveja. É isso aí, pessoal. Espero que tenha ajudado aí, tenha respondido. Valeu! Valeu, Dota. O Horse Beer João Paulo Silveira perguntando aqui sobre reutilização de lama de levedura lager, porque é muito caro, realmente complicado, né? Fermento lager é embaçado. Bom, esse também é um outro assunto que eu não tive boas experiências quando tentei fazer, na época que eu tentei utilizar, e minha primeira reação foi de falar para você não fazer, mas cara, realmente lager é um negócio embaçado, tem que ser bem inoculado, é alta quantidade de inoculação. Então quem vai ajudar a gente de novo
Fernando Dota, cara, manja muito de fermentação. Dota, fala aí pro João Paulo como que ele deve fazer com a lama dele. O André pediu para responder mais uma questão aqui sobre reutilização de lama lager depois de uma fermentação. Então vamos lá. Reutilização de lama para levedura, quando você fermenta uma cerveja e você quer utilizar ela, é bastante usada em cervejarias comerciais. Na verdade, vocês imaginam só, pessoal, todo mundo sabe que levedura é caro, levedura lager é mais caro ainda. E imagina num tanque de 1.000, 2.000 litros quanto não deve sair para você utilizar levedura, né? Principalmente quando você tenta dar numa cervejaria comercial que utiliza as quantidades de leveduras corretas. Então, que é bastante levedura, né? A gente chama isso de pitch, usa o pitch correto. Levedura lager, as quantidades são bem grandes e isso custa bastante caro. Então, a técnica de utilização de lama é bastante utilizada, a gente pode utilizar em cervejas caseiras também. Tá? Existe uma discussão bastante grande sobre a quantidade de lama, quanto tempo essa lama está lá no fermentador, porque tudo isso ela influencia na viabilidade dessa lama, dessa levedura. Ou seja, quanto de células boas, de células vivas, né, de levedura viva, que você tem lá. E você sempre quer utilizar a maior viabilidade possível para que a sua fermentação seja saudável, ela seja rápida, ela não estresse o seu micro-organismo, porque é um ser vivo, né? Ele fica estressado também. E como uma pessoa, o micro-organismo estressado não faz coisas muito legais. Tá? A maior parte da dúvida das pessoas é: posso guardar essa lama? Se eu guardar essa lama, por quanto tempo eu posso guardar? Quanto de lama que eu utilizo? Bom, o ideal é você fazer uma cerveja, você tirar do seu fermentador e logo em seguida você já usar essa lama para que a lama tenha a maior viabilidade possível, reduza o risco de contaminação. Para um caseiro é muito maior que uma cervejaria, porque a cervejaria usa recipientes herméticos para guardar a levedura, etc. Né? Caso você não vá fazer isso, a recomendação é que você guarde essa lama, tá? Não deixe ela totalmente seca, deixe um pouquinho de cerveja lá com ela, né? Um pouquinho assim, um dedo de cerveja em cima dela para que ela mantenha sempre ela úmida. Deixe a temperatura o mais próximo possível de 0 graus e não guarde ela mais do que uma semana, 10 dias para utilização. Se for levedura lager, uma semana no máximo aí, para você não começar a perder a viabilidade dela nessas quantidades. Uma coisa bem legal como bastante cervejeiros mais experientes fazem quando precisam fazer, por exemplo, uma cerveja de alta gravidade, uma cerveja com muito açúcar, o pessoal chama de cerveja mais forte, tá? Fazer uma cervejinha mais simples com a mesma levedura que você vai utilizar, para você ter bastante lama, para você em seguida jogar uma cerveja maior que você precisar de mais levedura. Isso é uma técnica que é bastante utilizada, dá muito certo, funciona muito bem. Então, resumindo, a pergunta aqui é: quanto tempo dá para guardar a levedura? Como é que dá para utilizar? Dá para guardar levedura lager. Eu recomendo uma semana no máximo, se ela estiver acondicionada a 0 graus, com um pouquinho, dá para você guardar uma semana e já jogar outra. Simplesmente joga outro mosto em cima, tá? Só tomando cuidado para não dar choque térmico. Então, se você está com a levedura a 0 graus, antes de você utilizar, suba a temperatura da sua levedura para bem próximo da temperatura que vai cair o mosto, mais próximo possível. Uma levedura lager aí 12 graus mais ou menos você sobe, então você vai ter que esfriar teu mosto a 15, 18, no máximo 18 já tá forçando a amizade com a levedura, e para poder jogar ela, para você não evitar choque térmico. Feito isso, bastante aeração, mexe bastante durante a aeração a levedura do fundo para deixar na suspensão de novo, que vai dar certo. Não recomendo usar essa técnica mais do que uma ou duas vezes, ou seja, na segunda geração. Cervejaria caseira pode ter problema de contaminação, tá? Toma bastante cuidado, fora isso, é só ser feliz. Beleza, João? Valeu, Dota. Obrigadão pela ajuda aí, cara. Rodrigo Lopes perguntando aqui, ele tem um equipamento que faz levas de 11 litros,
mas ele gostaria de um fermentador cônico de 20 litros. Se tem problema fermentar levas de 11, 12 nesse de 20, cara, nenhum problema. A quantidade de CO2 gerado é gigante, então não tem nenhum problema, tá bom? Pode usar numa boa. O máximo que vai acontecer é o airlock não borbulhar, porque como tem muito espaço para o CO2 se alojar, talvez não borbulhe. Mas não vai oxidar, não vai ter nenhum problema. Você pode fazer até 5 litros, cara, nesse seu de 20, tá bom? Pode usar numa boa. Eu não sou um grande fã de fermentador cônico de plástico, mas talvez eu não tenha usado direito quando eu tive um. Se você quer comprar um, cara, manda ver. Pode fazer seus 11 nos de 20, para quando você quiser fazer levas de 20, você já tem um de 20, não precisa aumentar, tá bom? Valeu! E o Ítalo Gribeller, falando aqui que ele quer fazer uma RIS para guardar por 5 a 10 anos, se é melhor priming ou forçada. Primeiro que eu acho muito tempo, 5 a 10 anos. Vale a pena você ir lá no canal do Beer School, o Jamal tem uma série sobre cervejas de guarda, tá? Assiste lá. De toda forma, para fazer cervejas de guarda, o priming é melhor. Porque durante a refermentação, os fermentos acabam consumindo o oxigênio que ficou no headspace, diminui bastante a oxidação. Não zera, mas são estilos que se favorecem um pouco da oxidação ao longo do tempo para gerar aromas e sabores que fazem parte do estilo, tá bom? O priming vai ser melhor para você. Mas vai lá no Beer School, cara, assiste a série sobre brejas de guarda, vale a pena, tá bom? É isso aí, galera. Hoje foi bem legal, bem produtivo, um pouco mais longo do que o de ontem. Mas ficou bem bacana sobre fermentação, um assunto mais complicadinho, gera mais dúvidas, que pra mim é o coração da cerveja, tá? Uma breja bem fermentada fica sempre muito boa. Não se esquece de que aqui na descrição tem ali a Livraria Mosturando, livros em português, em inglês, de curiosidades, degustação. Tem links também para equipamentos que o Rafael postou aí do barril de Heineken que ele adaptou. Se você está chegando agora, se inscreve no canal, clica no sininho, curte, compartilha, ajuda a gente a levar a cultura cervejeira para cada vez mais longe. A gente se vê amanhã no próximo Responde. Valeu, gente!